Bom, como exemplo, vamos resolver esse problema aqui, que fala o seguinte. A barra homogênea de peso P igual a 30 N está articulada no ponto A. O fio DC é ideal e forma com a barra na posição horizontal um ângulo de 30 graus. O bloco tem peso PB igual a 10 N, sendo seno de 30 graus igual a meio, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Determine a intensidade da força de tração no fio e as componentes XA e YA das forças que a articulação exerce na barra. Essas componentes XA e YA que ele está querendo são as reações de apoio. A barra está encostada, né, no eixo de articulação e ela pressiona esse eixo de articulação. O resultado é que, pela terceira lei de Newton, esse eixo exercerá força na barra. E essa força não é nem horizontal nem vertical, ela é oblíqua, mas ela pode ser estudada, né, em função de suas componentes, horizontal e vertical. Então, para resolver esse problema, como eu falei para vocês, o primeiro passo é identificar e desenhar todos os vetores forças que atuam ao longo dessa barra. Óbvio que a primeira força é o peso da própria barra. Ela é uma barra homogênea, significa que o seu centro de massa e seu centro de gravidade são o ponto médio dessa barra, né? O centro geométrico dela. Então, se ela tem um comprimento de 6 metros, como está aí esquematizado, então, onde atua a força-peso, nós temos 3 metros para a direita e 3 metros para a esquerda. A outra força é a força de tração do fio. Essa força faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, como o problema já falou. Então ela é apontada nessa direção. Terceira força é o peso desse bloco que está pendurado na extremidade, né? E a quarta força é a componente horizontal da força de reação do apoio, né? E a componente horizontal. Então, nós temos então 5 forças. E essas 5 forças, elas estão de acordo com as condições de equilíbrio. Somatório das forças igual a zero e somatório dos torques também igual a zero. Então, a solução passa por duas condições, que é a soma das forças igual a zero e a soma dos torques igual a zero. Observe que a componente T é a única força que não está na direção horizontal e vertical. Ela é oblíqua. Então, nós vamos, obviamente, decompor ela em uma componente x e uma componente y. A componente x está com o ângulo cosseno, então tx é 0,5t. Cosseno de 30 é 0,5. Componente y está sem o ângulo seno, ty é t seno de 30, que é 0,86. Então ty é 0,86t. Agora, com todas essas forças decompostas, nós vamos para o eixo y. Então, observe no desenho anterior que no eixo y nós temos 4 forças. 2 para cima e 2 para baixo. NV, TY para cima, P e PB para baixo. Então, somatório das forças no eixo Y tem que dar zero, porque o sistema está em equilíbrio. Então, a soma das forças que atuam para cima é igual à soma das forças que atuam para baixo. Então, NV mais TY, que é 0,5T, é igual a P mais PB. Então, NV mais 0,5T é igual a 40, né? Porque o peso de um é 30, o peso da outra é 10. Ok? Agora, o somatório das forças no eixo X também tem que ser zero, mas no eixo X, se a gente voltar lá rapidinho, a gente tem só duas forças. Temos a componente horizontal da reação, né? E temos a própria tração. Essa tração, a componente horizontal dela, ela é a força que está empurrando a barra para dentro dessa parede aí, né? E a reação da parede é essa força horizontal, componente horizontal. Obviamente, pela terceira lei de Newton, essas forças têm que ser iguais. O somatório das forças no eixo x é igual a zero, então NH tem que ser igual a TX. Então NH é T cosseno de 30, que é 0,86. Então NH é 0,86T. Observem que
a condição da soma das forças igual a zero não possibilitou que a gente chegue em nenhum resultado. Nós temos um monte de variáveis aqui. NH, NV, NS e... Desculpa, NH, NV e o T. E precisamos encontrar os três, né? Então, agora a gente vai para a segunda condição. O somatório dos torques tem que ser igual a zero. O primeiro passo para calcular torque é escolher um eixo de rotação. Observe que eu disse escolher, quer dizer que é arbitrário. Podemos escolher qualquer ponto como eixo de rotação e estudar a rotação da barra em relação a esse ponto. Mas nesse problema é óbvio que já existe um ponto de rotação, que é a própria articulação dela lá, onde ela está presa na parede. Então, se a gente pegar aquele ponto lá da articulação como nosso eixo de rotação, vamos observar que a normal NV e NV, todas as duas estão exatamente aplicadas em cima do eixo de rotação. Se elas estão aplicadas em cima do eixo de rotação, elas não têm tendência de girar essa barra, nem horizontal, nem na direção no sentido horário e nem no sentido anti-horário. Então o torque que elas efetuam é zero, porque o braço delas é zero. Não existe braço se elas estão em cima do eixo. Então elas nem vão entrar na conta, nem NV nem NH. Então sobrou três forças, né? Além disso, a tração, que foi decomposta em duas componentes, TY e TX, a componente TX, ela não quer girar a barra, nem no sentido horário nem anti-horário. A componente TX é a componente que está empurrando a barra para dentro da parede. Então essa componente, ela não efetua torque. Quem efetua torque é somente a componente Y. Então nós temos o torque realizado por uma componente Y e o torque relacionado por dois pesos. O torque da componente TY é um torque realizado no sentido horário. Não, melhor não, né? É no anti-horário, porque observe o seguinte, que TY está apontado para cima, né? Como o eixo de rotação está fixo aqui, então se a barra subir, ela estará girando no sentido anti-horário. E o torque das duas forças peso, que tenderá a mover a barra para baixo, fará a barra girar no sentido horário. Então, como os torques no sentido horário são positivos e no sentido anti-horário são negativos, nós temos então torque da força P, peso da barra, é o peso multiplicado pelo braço. O braço é 3, porque se a barra tem comprimento 6, né, o peso está no meio. Então é P vezes 3. Positivo porque é horário. Mais torque do peso do bloco na extremidade. É o peso do bloco vezes o braço, que é 6. O comprimento total da barra. Também positivo porque está no sentido horário. Torque da TY. É a TY vezes o braço. O próprio esquema, o próprio desenho mostra que a corda, né, a tração está sendo aplicada a uma distância de 4 metros do eixo de rotação. Então o braço dela é 4, o torque é negativo porque é no sentido anti-horário. Então, substituindo os valores dos pesos, 30 vezes 3 mais 10 vezes 6 menos 0,5t vezes 4 igual a 0. Esse 0,5 ele veio porque TY é T seno de 30, e seno de 30 é 0,5. Então, 90 mais 60 menos 2t igual a 0. Aí encontramos que T igual a 75 newtons. A tração foi encontrada. Agora basta voltar lá nas duas equações lá em cima, da somatória das forças, e substituir. NH é 0,86T e NV mais 0,5T igual a 40. Então, se eu substituir nessas duas equações aí finais do somatório das forças, eu acho as duas. Então, NV mais 0,86T igual a 40. Substituindo 75 para T, encontramos que NV é 2,5 newtons. NH é 0,86T, substituindo 75 para T, então NH é 64,5 newtons. Ok? Próximo exemplo. Uma pessoa de massa 100 kg, representada na figura, sobe por uma escada uniforme de 6 metros de comprimento e 10 kg de massa, que está apoiada em uma parede vertical. A escada foi imprudentemente apoiada na parede, formando com esta um ângulo de 60 graus. O coeficiente de atrito estático entre a sua base e o topo da parede é 0,7. Reproduza na folha de respostas o desenho das
da escada apenas e represente todas as forças que estão atuando sobre ela, nomeando-as e indicando o seu significado. Determine a distância máxima que esta pessoa poderá subir sem que a escada deslize. Ótimo, ótimo exemplo. Ó, solução. Tá aí o rapazinho, né? E esse rapazinho está a uma distância X aqui, que ele conseguiu subir da escada. Nós vamos colocar então as forças que atuam nessa escada. O mais importante de tudo. Primeiro, peso do garoto, peso da escada, normal do solo. Lembrando que a força normal é perpendicular, faz 190 graus. Força de atrito no solo. A escada tende a deslizar para a direita, a força de atrito é para a esquerda. É ela que segura a escada e não deixa a escada deslizar. Normal da parede, a escada está em contato com a parede, então tem uma força normal também, resultado da compressão. E força de atrito, atuando lá em cima. Quando a escada desliza, ela vai descer em relação à parede, então a força de atrito aponta para cima. Tem duas forças de atrito no sistema. Uma força de atrito horizontal, que é cá no pé da escada, apontada para a esquerda. Uma força de atrito vertical, que é lá em cima no ponto de apoio da parede. Okay? Então tá aí, NV normal, NP normal da parede, NS normal do solo, NH normal horizontal, peso do garoto e peso do bloco. Desculpa, peso do garoto e peso da escada. Observe o seguinte. Agora, vamos aplicar as condições. No eixo Y temos apenas duas forças, né? Duas para cima e duas para baixo. Então tá lá, NS mais NV, que são as forças que apontam para cima, menos peso do garoto, que são as duas forças que apontam para baixo, igual a zero. Então NV mais NS igual a P mais peso do garoto. Então NV mais NS igual a 1.100. Ok? Continuando. No eixo X agora, somatório das forças no eixo X igual a zero. Então, NP, que é a única força que aponta para a direita, menos NH, que é a única força para a esquerda, igual a zero. Então, NP igual a NH. Tá aí, acabou. O somatório das forças só deu isso para a gente. Uma relação entre as componentes das forças normais, que são forças de reação. 4 componentes. Então, devemos perceber o seguinte. Existem duas forças de atrito, eu nomeei elas aqui, uma como NH e outra como NV. Né? Força de atrito no solo, chamei de NH, força de atrito na parede, chamei de NV. E pela relação, na iminência de deslizar, essas forças de atrito alcançarão o valor máximo, e o valor de toda força de atrito estático máximo é dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Isso significa que NV é igual a μe vezes NP. E o μ foi dado, 0,7. Então, NV é igual a 0,7 NP. Isso significa também que NH é igual a μe vezes NS. Então, NH é 0,7 vezes NS. Portanto, das equações anteriores, né, reescrevendo elas de novo, NV mais NS igual a 1.100, substituindo os valores lá de NV, 0,7 NP, temos que, então, no lugar do NV eu coloco 0,7 NP, então nós temos 0,7 NP mais NS igual a 1.100. E NP igual a NH, né, que é o resultado anterior. Daí a gente tira, então, que é o seguinte. Voltando nessa primeira equação aqui, 0,7 NP mais NS igual a 1.100, no lugar de NP, nós vamos colocar NH. Mas quem é NH? NH, lá em cima, lá, é 0,7 NS. Por isso, reescrevendo a equação 0,7 NP mais NS igual a 1.100, vai ficar 0,7, abre um parente, vezes 0,7 NS mais NS igual a 1.100. 0,7 vezes 0,7 dá 0,49. 0,49 vezes 1 dá 1,49. Então fica 1,49 NS igual a 1.100. Então, NS é 1.100 dividido por 1,49, que dá 738,25 newtons. Então, achamos a componente S da força, a normal do solo, 738,25 newtons. Com esse valor normal do solo,
podemos achar a NP. Voltando nessa equação aqui, ó, 0,7 NP mais NS igual a 1.100. Então, NH, ME vezes NS, então NH é 0,7 vezes NS. Jogando o valor de NS que nós determinamos, NH é igual a 516,7 newtons. Como NP é igual a NH, então já achamos NP. NP também, 516,7 newtons. NV é ME vezes NP, jogando os valores de NP, então, de 516,7. Então, NV é ME vezes NP, que dá 0,7 vezes 516,7. Então, NV dá 361,7 newtons. Ok, pessoal? Finalizando aí, esses dois exemplos são a base para vocês resolverem os exercícios da atividade 2, né, que a gente começou já há um tempo. E esse problema tem um parecido com ele. Aí nessa lista eu quero que vocês resolvam. Então, eu vou estar disponível para vocês para tirar dúvida. Pode mandar mensagem no WhatsApp, pode entrar em contato lá no chat lá do AVA, mandar e-mail, tá? Estou disponível para ajudar vocês. Vamos tentar terminar essa lista aí até domingo. Eu quero que vocês anexem essa lista para mim, esse resultado, para a gente poder avaliar isso aí, ok? Obrigado, até mais.